as crianças. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 até o verso 15, para a nossa meditação. João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao 15. Nós já meditamos uma vez nesta mensagem, mas houve um enfoque diferente do que nós vamos meditar hoje. João capítulo 3, do verso 1 ao 15, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Palavra do Senhor que nos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Palavras de salvação. E hoje nós vamos meditar nessa palavra, buscando então como se constrói a igreja de Cristo. Os irmãos viram na temática no início do nosso culto, né? Que está dito lá, crucificados para o mundo. E se liga completamente ao que nós vamos meditar, como se constrói a igreja de Cristo. Feche seus olhos, curva sua fronte, permaneça na presença de Deus e faça aquela oração de sempre: Senhor, fala comigo, para que o Senhor fale aí ao seu coração. Meu Deus, obrigado por esta hora em que a Tua palavra está aberta diante de nós, e nós buscamos os ensinamentos, ó Pai do Senhor, sobre as nossas vidas, os ensinamentos que nos levarão, ó Pai, aos caminhos da Tua paz, da Tua justiça, a fidelidade a Ti, ó Pai, e a forma, Senhor Deus, de agirmos neste mundo. Pai, obrigado, porque o Senhor nos ama e fala conosco através da Tua palavra. Então, permita que o nosso coração esteja aberto, que nós estejamos desarmados aqui, Senhor Deus, dos nossos preconceitos, daquilo que nós achamos que é sabedoria, Pai, que nós possamos chegar até o Senhor e a Tua palavra com muita humildade nessa hora, e buscando, Senhor, os ensinos que nos levarão, ó Pai, a uma vida conforme o Teu agrado, Senhor, uma vida que Te agrade. Em nome do Senhor Jesus, fala ao Teu rebanho amado, e fala através deste Teu servo pecador e indigno, mas fala conforme o Teu querer, alcança o coração do Teu povo. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, vocês devem se lembrar que na semana passada eu falei que eu andava muito preocupado com o avanço de uma pregação de um evangelho fácil. Lembram disso? Eu falei que esse evangelho fácil aí ele estabelece uma igreja tranquila, uma igreja sossegada, né, no sentido de que é uma igreja que não dói nada, não custa nada, não altera nada na vida das pessoas. Os irmãos se lembram que eu falei que eu estava preocupado com o crescimento dessa pregação. Então, foi eu falar isso aqui para os irmãos, e aí durante a semana eu fui impactado com uma fala muito desconcertante a respeito desse assunto, né? Estava vendo a pregação de um colega e ele falava sobre a
atualidade da igreja, como as pessoas andam buscando um lugar que as acolha do jeito que elas são, pessoas que impõem a sua própria agenda para que Deus as acolha. Então nós falamos disso no sermão da semana passada, né? Impor a sua própria agenda para que Deus te acolha sem nenhuma mudança na sua vida. Então, a pergunta de muitas pessoas, né, para as igrejas é assim: mas a igreja vai me aceitar do jeito que eu sou? Porque eu já orei, eu já busquei, eu já fiz um monte de coisa e Deus não mudou nada disso em mim, então eu não vou mudar. A igreja me aceita desse jeito que eu sou? E quer saber de uma coisa? A pessoa não vai mudar mesmo, né? Porque nessa parcela da vida que nós estamos vivendo aqui, depois de conhecer o Evangelho do Senhor Jesus, o processo de santificação é uma vida que é vivida com muita luta interior, com muita resiliência, uma vida de negação de si mesmo, sabe? Uma vida que esmurra o próprio corpo para ser reduzido ali a um servo de Deus. Então, quem pergunta, a igreja vai me aceitar do jeito que eu sou? Sinceramente, quem está perguntando isso não está procurando uma igreja. A verdade é essa, irmãos. Quem diz uma coisa dessa está procurando outra coisa, está procurando um outro culto, está procurando um clube, está procurando uma sociedade de amigos, enfim. Porque a igreja é lugar de gente que não se aceita. E essa foi a fala desconcertante que eu ouvi. A igreja é lugar de gente que não se aceita do jeito que não aceita a sua prática de vida, que não aceita os seus próprios pensamentos, e agora por causa disso estão em busca de uma vida nova. E que vida é essa? A vida de Jesus. É por isso que a igreja é lugar de gente que não se aceita. Porque agora essas pessoas querem não viver mais elas mesmas, mas querem dar lugar à vida de Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a igreja é formada por essas pessoas que buscam essa nova vida. Agora os irmãos entendem por que eu fico muito preocupado quando o que motiva as pessoas a virem ou não na igreja, a levarem a sua vida ou não na igreja, são os seus gostos pessoais. Os irmãos entendem por que eu me preocupo tanto com isso? Porque enquanto forem os gostos pessoais, a gente está tentando levantar uma igreja do nosso jeito, do nosso modo, da forma como nós queremos. E antes de tudo, a gente precisa entender que a igreja não é algo que nós mesmos construímos com a nossa força, com o nosso jeito de ser. A igreja não é um monumento levantado com as nossas diferenças, com as nossas atitudes e com os nossos pensamentos. A igreja é obra de Deus. A igreja é obra de Deus. Ela é obra de Deus, e quanto mais nós olharmos para Cristo, mais a igreja vai ser parecida com Ele, e mais a igreja vai aprender a servir a Deus como Ele serviu. E esse é o intuito de nós estarmos na igreja. E em que isso se liga com esse texto aqui que nós lemos? A visita de Nicodemos, né? Numa noite, um dos principais líderes ali religiosos da época de Jesus, Nicodemos, foi lá conversar com ele, foi escondido, porque, né, talvez tivesse medo ali da opinião dos outros, mas ele reconhecia que Jesus era especial. Então, como ele diz, né, que ele chega para Jesus e fala assim: Rabi, né, mestre, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Mas aí, antes que Nicodemos continuasse a sua fala, Jesus já interferiu ali e disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A fala de Jesus é surpreendente, porque com essa fala Jesus vai direto ao ponto ali. E o ponto é, para fazer parte do reino de Deus, é preciso uma transformação completa. Tanto que é necessário nascer de novo. Olha que coisa, uma transformação completa. Essa conversa aqui entre Jesus e Nicodemos mostra que uma pergunta que vale muito a pena ser feita hoje em dia, né? Como é construída a igreja do Senhor Jesus?
E como que eu estou construindo a minha fé no Senhor Jesus? Eu estou construindo essa igreja com mãos humanas? Ou eu estou permitindo que Deus trabalhe na sua igreja para levantar a sua obra através de pessoas transformadas? Então, os irmãos percebam, né? Hoje nós passamos aqui, a gente já passou da metade do ano de 2025, hein, irmãos? A gente vai olhar para trás agora e ver que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem sustentado a sua obra, tem sustentado a sua igreja, tem sustentado a nossa fé. É Deus, não é o trabalho humano, não é o esforço humano, mas é Deus que tem sustentado tudo isso. Mas agora, talvez nesse momento, você esteja olhando aí para a sua vida e se sentindo fraco na fé, se sentindo machucado por dentro, sem forças, desanimado com a igreja, desanimado com o ministério, desanimado em seguir a jornada cristã. A boa notícia é que Jesus ele pode transformar tudo isso. E a pergunta que precisa ficar no nosso coração é essa aqui, irmãos. Como nós aqui podemos nos tornar uma igreja mais bonita, uma igreja mais viva, uma igreja mais parecida com Jesus, que, portanto, é a igreja que Deus vai construindo e não nós, com o nosso esforço. Primeira coisa que eu quero que você guarde aí no seu coração é que a igreja de Jesus se constrói a partir de uma mudança radical de vida, como o próprio Senhor Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos era um homem respeitado, ele tinha uma boa reputação, ele conhecia as Escrituras, certo? Ele era líder entre os judeus, mas Jesus não se impressionou com nada disso. Jesus não se impressionou com isso, ele foi direto ao que importava, que era a noção da vida eterna. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos não entendeu nessa ocasião. Ele pensou que Jesus estava falando de um nascimento físico, de algo ali para o momento, mas Jesus estava falando de algo espiritual, uma transformação no coração. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse que é necessário nascer de novo. E nascer de novo é deixar que Deus mude os nossos valores, que Deus mude as nossas metas, que Deus mude a nossa maneira de enxergar a vida, irmãos. É deixar de viver com base em nós mesmos e passar a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. Você quer saber de uma coisa? Eu falei aqui que a igreja é o lugar de pessoas que não se aceitam antes. Não disse isso lá no começo? Pois é. Hoje, o nosso mundo prega muito sobre a capacidade pessoal. O nosso mundo prega muito sobre autoconfiança, sabe? Sobre autossuficiência, coisas que são muito bem vistas aí no meio corporativo, na sociedade, enfim. O mundo prega muito sobre tudo isso. E isso vem parar na igreja, obviamente. As pessoas acham que vão conseguir levantar uma igreja, que vão conseguir levar para frente uma igreja com as próprias capacidades, com a autossuficiência, com a autoconfiança. Deixa eu falar uma coisa. Você sabe quando é que acontece a verdadeira conversão de uma pessoa que tem um encontro com Deus? É quando essa pessoa para de acreditar em si mesma. Presta atenção nisso. A verdadeira conversão de alguém que conhece a Deus acontece quando essa pessoa para de confiar em si mesma, decide abandonar essa confiança para confiar única e exclusivamente em Deus. Essa é uma mudança radical na vida. Isso é um novo nascimento. E muitas pessoas ainda vivem como Nicodemos, acham que a fé depende de um esforço pessoal. Olha o esforço, ele queria voltar para o ventre materno, ele queria achar algum jeito disso acontecer de novo. Ele queria forçar uma situação. Mas Jesus mostra que a verdadeira fé começa quando nós somos transformados por Deus. Quando nós começamos a ver com outros olhos, que são os olhos de Deus. Uma igreja se constrói quando as pessoas têm uma mudança radical na vida e têm o seu coração transformado. Segundo lugar, a igreja de Cristo é construída a partir de um agir poderoso do Espírito Santo. Então Jesus continua falando ali, explicando para Nicodemos. Então no versículo 5 você vai encontrar aí: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar
no reino de Deus. O que Jesus quis dizer com isso, irmãos? Que não basta entender das coisas de Deus, não basta falar das coisas de Deus, não basta simplesmente proclamar as coisas de Deus, não é só esse o trabalho. Um ator pode fazer isso muito bem, a gente já discutiu isso, inclusive até numa escola dominical aqui. Um ator pode fazer tudo isso muito bem. Então, o que é necessário é fazer parte das coisas de Deus. É estar incluído nas coisas de Deus, é viver de verdade essa nova vida que Deus proporciona. Agora, essa nova vida não vem dos nossos esforços, ela vem da ação do Espírito Santo, que transforma o interior do ser humano, transforma por dentro. Olha Jesus usando o exemplo do vento aí para falar desse Espírito. O vento sopra onde quer, você o ouve, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Então, olha só, o Espírito nasce como vento. Nós não vemos, mas nós sentimos o seu efeito. Nós não controlamos a ação de Deus, não operamos a vontade de Deus, não operamos a agenda de Deus. Nós precisamos nos render a Deus, para que nós sejamos conduzidos por Ele, irmãos. Isso é viver a vida de Deus. É você se deixar ser conduzido por Ele e confiar nele. Nicodemos tinha dificuldades de aceitar isso, porque ele queria manter o controle sobre a sua vida. Nicodemos era alguém que não conseguia confiar completamente em Deus. E quantos de nós ainda são assim, irmãos? Quantos de nós não conseguem confiar plenamente em Deus? Quantas vezes o pânico toma conta do nosso coração porque ocorrem eventos que fogem do nosso controle? Quantas vezes nós entramos em pânico quando uma coisa ameaça sair do nosso controle? Olha que coisa. E Jesus vai continuando a conversa com ele, né? Olha, se você não acredita nas coisas simples da terra, né, nas coisas terrenas, como é que vocês vão crer nas coisas dos céus? Jesus mostrando aqui que o foco precisa realmente estar numa vida entregue a Deus. Irmãos, eu lembro de ter dito aqui recentemente que quando a igreja perde o foco, e isso eu falei bem há alguns domingos, quando uma igreja perde o foco, ela passa a se preocupar com outras coisas, que não a missão, que não as pessoas. Ela passa a se preocupar só com o seu patrimônio, ela passa a se preocupar só com a sua política, ela passa a se preocupar, né, com o seu status, e a igreja deixa de se preocupar com a missão e deixa de se preocupar com as pessoas. Quando a igreja perde Cristo de foco, então essa igreja quer moldar o seu próprio desejo na igreja, quer construir uma sociedade ao seu próprio desejo, ao seu próprio prazer, aquilo que agrada ao coração humano, carnal. Quando a igreja perde o foco de Jesus, ela passa então a querer se construir da forma como ela quer. E aí abandona o projeto de Deus. A verdade é essa. Essa parte aqui do texto nos ensina que a igreja só pode ser construída quando as pessoas se rendem a Deus, para que o Espírito comece a agir por meio da palavra. É Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Os irmãos conhecem, os irmãos sabem. E se nós não nos rendemos à vontade de Deus, então nós vamos fazer com que outras coisas se rendam à nossa vontade. Aí não vai ser mais construção de Deus. Então, a igreja de Cristo é construída a partir de um agir poderoso do Espírito, quando nós nos entregamos a Deus. Em terceiro lugar, a igreja de Cristo é construída a partir de um olhar para a cruz de Cristo. A igreja de Cristo é construída a partir de um olhar para a cruz de Cristo. Imagine só o que Nicodemos sentiu quando ele ouviu tudo isso. Ele era um homem respeitado, mas ele foi desafiado por Jesus a reconhecer que a sua fé não era suficiente para estar no reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus, para fazer parte da igreja de Deus. A fé que Nicodemos sustentava não era suficiente. E aí,
Se você ouve uma coisa, imagina você ouvindo isso, você que já tem um tempão de igreja, você que já tem servido, você que, né, correu atrás dos dons, dos talentos, você que já tem ministério já ordenado ou não, não importa. Imagina você já com uma caminhada de igreja, ouvindo Jesus falar que a sua fé não é suficiente. Você tem duas coisas que você pode fazer. Ou você chuta o balde e abandona Jesus, porque eu não tolero esse tipo de discurso comigo. Com quem que ele pensa que ele está falando? Eu sou crente de verdade, né? Ou então, eu assumo humildemente que Jesus está certo, e eu fico para ouvir o que ele tem para dizer. Nicodemos podia sair, viu? Ele era um mestre da lei. Nicodemos era líder, mas ele ficou para ouvir Jesus. Olha, se os irmãos se lembram, tem algo muito interessante sobre Nicodemos, porque depois dessa conversa, Nicodemos vai aparecer novamente na palavra de Deus, ajudando a cuidar do corpo de Jesus. Ele foi um dos que levou ali algo, perfume, para embalsamar o corpo de Jesus quando tiraram da cruz, para levar lá para o túmulo de José de Arimateia. Sabe o que isso mostra, irmãos? Que há uma possibilidade muito grande de Nicodemos ter nascido de novo verdadeiramente naquela ocasião. Ele foi transformado por Jesus. Jesus explicou para Nicodemos que ele seria levantado, que Jesus seria levantado, assim como a serpente de bronze foi levantada por Moisés no deserto. Os irmãos estão lembrando dessa passagem da serpente de bronze, né? O povo pecou, lá em Números 21 você vai encontrar essa história. O povo pecou, e aí o povo reclamou de comida, achou que o maná era um lixo. Olha como que o povo tratou, né, a dádiva de Deus, a bênção de Deus. Então, algumas serpentes apareceram ali, então, para picar aquele povo, enfim, né, trazer ali a ruína para aquele povo. Foi um castigo e, de fato, muitas pessoas acabaram morrendo. Agora, por misericórdia, Deus mandou que uma serpente de bronze fosse feita, e quem olhasse para aquela serpente, então, teria a sua vida salva. Os irmãos se lembram dessa passagem lá em Números 21. Aquela serpente era um símbolo, irmãos, de cura. Não é à toa que ela está nos símbolos médicos até hoje, viu? Vocês sabem disso. Tá? O símbolo da medicina está lá, a serpente. Então, era um símbolo de cura. Da mesma forma que aquela serpente foi levantada como símbolo de cura, Jesus seria levantado para curar os corações daquele povo. Jesus seria levantado na cruz para curar todos aqueles que olhassem para Ele com fé. Você está entendendo que toda a trajetória aqui para a construção da igreja, para a construção da nossa fé, passa por Jesus, é por Deus, não é pela nossa vontade. Assim, e aí ele vai terminando esse texto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E parece que Nicodemos entendeu isso. E isso mudou a sua vida. Porque a cruz de Cristo, para Nicodemos, foi o remédio contra o veneno do pecado. Todo aquele veneno que se espalhou no nosso coração por causa do pecado, que nos afasta de Deus, que nos faz viver uma fé paralela, guiada pelo homem e não pelo Espírito, que faz a gente construir as nossas próprias obras, e não as obras de Deus. Todo esse veneno poderia ser inoculado, todo esse veneno agora poderia ser eliminado. O antídoto era olhar para Jesus na cruz. Porque o que Jesus fez na cruz do Calvário tem o poder de purificar a nossa fé, baseada apenas em nós mesmos, e nos colocar no caminho da salvação. Irmãos, a igreja começa na cruz. A cruz de Jesus é o ponto de partida da igreja. É lá que nós deixamos o nosso orgulho e recebemos a vida eterna. Eu vou concluir dizendo que hoje
Deus nos convida a olhar para a sua cruz. E nós vamos celebrar isso. Hoje Deus nos convida para olhar para a sua cruz. A sua história de vida por si só não vai te salvar. Nossa história de vida não vai nos salvar. Mas nós precisamos nascer de novo. Precisamos ser conduzidos pelo Espírito. E precisamos crer no sacrifício do Senhor Jesus. A igreja não é uma construção humana. É bem verdade que em muitas ocasiões a igreja é assaltada pelas mãos humanas. A igreja é assaltada pelas mãos humanas. Mas a igreja é feita, a verdadeira igreja, a genuína igreja, ela não é uma instituição qualquer, ela é feita de pessoas transformadas por Deus. E eu quero que você saiba que você está sendo chamado, você foi chamado para ser uma dessas pessoas que compõem a igreja. Talvez você esteja cansado de tentar sozinho, talvez você tenha se frustrado com a sua própria caminhada na fé, você tenha se frustrado por causa de outras pessoas, até dentro da igreja. Mas eu quero dizer para você que Deus te chama hoje para olhar para a cruz de Cristo e ser renovado, ser curado de todas essas coisas. A cruz é o lugar onde nós chegamos de joelhos e nós saímos de pé. Então eu espero muito, irmãos, que hoje seja o dia dessa nova caminhada, para que a nossa igreja seja mais parecida com Cristo e que a nossa vida também seja mais parecida com Cristo. O final do texto que lemos, em João 3, no versículo 15, diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. A Igreja Presbiteriana Independente do Jabaquara tem uma missão, irmãos, ser luz nessa cidade. Fazer a diferença aqui. A nossa história toda prova o quanto Deus tem nos usado. Mas eu sei que você sabe também que tem muita coisa para fazer. Nós precisamos de ministérios. Nós precisamos de irmãos que são levantados por Deus para agir nas áreas sociais, para agir nas áreas esportivas, por que não? Para agir na área cultural, para agir para os departamentos diversos da igreja, na música, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os idosos, para as famílias, para os casais. Nós precisamos. E para isso, você é importante. Seja você membro antigo, seja você visitante, serviu no passado e hoje não tem servido como antes. Deus quer usar a sua vida, você ainda tem dúvida disso? Meu desejo, irmãos, é que nós continuemos juntos aqui, abençoando famílias, ensinando a palavra de Deus, orando, servindo, vivendo como luz no meio das trevas. Mesmo quando nós errarmos, mesmo quando nos sentimos fracos, fica aqui a lembrança desse texto, que nós temos uma cruz para olhar. E essa cruz vai ser a nossa cura. Que nós possamos olhar para Cristo e pedir a direção de Deus. Mesmo caminhando no deserto, nós podemos viver de uma forma que agrade a Ele. Como se constrói a igreja do Senhor Jesus? Se constrói com uma mudança radical de vida. Se constrói com a ação do Espírito Santo, quando nós nos entregamos a Deus. E se constrói olhando para a cruz de Cristo. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Irmãos e